Nossa paz. Quero dizer para você que Deus sempre tem para nós o melhor. Amém? Sempre, sempre. A palavra diz que o que é perfeito, tudo que é bom, perfeito, é o que vem do alto, do Pai das luzes, em quem não existe variação, não existe sombra, não existe imperfeição no nosso Deus. Amém? João capítulo 5, amém? Depois disso, houve uma festa e Jesus subiu a Jerusalém. Em Jerusalém, perto do portão das ovelhas, existe um tanque chamado em aramaico Betsata, no qual ficava uma grande multidão de inválidos, cegos, mancos e paralíticos. Um dos que estavam ali fazia 38 anos. Jesus, vendo esse homem, sabendo que ele estava ali durante um longo período, lhe disse: você quer ser curado? E o doente respondeu: não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. E quando eu tento chegar lá, sempre alguém me ultrapassa. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua esteira e ande. Imediatamente o homem foi curado, pegou a esteira e andou. Isso aconteceu no sábado. Por isso os habitantes de Judá disseram ao homem que havia sido curado: é sábado, a lei não permite que você carregue a sua esteira. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua esteira e ande. E eles lhe perguntaram: quem é o homem que lhe disse para pegar a esteira e andar? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem ele era, porque Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós te damos graças em nome de Jesus e pedimos que a tua semente em nossos corações, que a tua palavra em nossos corações seja como uma semente fértil, que ela germine, cresça e frutifique em nome de Jesus. Amém? Todos vocês conhecem essa história do homem que estava lá no tanque de Betesda, e eu queria trazer algumas alusões para vocês sobre esse texto, sobre o que estava acontecendo, sobre o que Jesus fez. A palavra diz que aquele homem fazia 38 anos e estava na porta daquele local esperando ser curado. Isso porque existia uma lenda de que um anjo descia de períodos em períodos, agitava as águas, balançava as águas, e o primeiro que pulasse nas águas, após aquele anjo ter tocado as águas, era curado de qualquer enfermidade. Por que eu digo que é lenda? Porque não existe relato mais comprovado e nem todos os originais falam isso. Mas uma coisa eu sei: as águas eram agitadas e as pessoas eram curadas. E a palavra diz que existia uma multidão de pessoas que ficavam naquele lugar esperando ser curadas. E o que acontecia? Normalmente elas não eram curadas, né? Porque imagina como é que não devia ser a correria, né, Anderson? Você está lá pescando, você joga fora. Mas imagina só como que não devia ser. Um monte de pessoas, uma multidão esperando ser curada. E aí de repente, não sei o que acontecia, um vento, um anjo, seja lá o que for, batia e alguém pulava dentro da água. Só que eu fico pensando que as pessoas que conseguiam chegar dentro da água, conseguiam pular dentro, são aquelas que menos precisavam de cura. Talvez fossem aquelas pessoas que tivessem os problemas mais bobos. Porque o cego, como é que ele ia enxergar até chegar na água? O paralítico não ia poder andar. O coxo ia ter alguém que chegar primeiro que ele. E ninguém que estava ali na multidão nunca ajudava esses enfermos. Eu quero comparar esse tanque de Betesda com a igreja. A palavra Betesda, Betsaida em aramaico, significa casa de misericórdia ou casa de graça. Eu queria fazer uma comparação como se ela fosse a igreja. Está ali as pessoas, a multidão, querendo ser curadas, querendo ter uma transformação de vida, querendo que algo aconteça, mas simplesmente nada acontece. E aí é interessante que Jesus está passando naquele lugar. Jesus estava vindo para uma das festas dos judeus, ou era Tabernáculos, ou era Pentecostes, ou era Páscoa, a Bíblia não relata. Mas Jesus estava indo para aquelas festas. E quando Jesus chega naquele lugar, ele vê aquele homem. Jesus sabia da condição dele, e Jesus pergunta para ele: ei, você quer ser curado? Talvez esta noite Jesus esteja virando para você e falando: ei, você quer ser curado? Você quer ser transformado? Você quer experimentar algo de mim? Só que aquele homem não sabia quem era Jesus, e nem sabia que aquele era Jesus. E ele vira para Jesus e fala assim: meu Senhor, não tem ninguém que me ajude a chegar na água. Muitas vezes, a igreja no geral é exatamente assim. Você olha para o lado, olha para o outro, tem um monte de gente enferma, tem um irmãozinho tentando pescar e o outro querendo jogar para dentro d'água.
um monte de gente enferma, um monte de gente necessitada, precisando de auxílio, e você olha para o lado, você olha para o outro, e o enfermo está dizendo assim: não tem ninguém que me ajude, não tem ninguém que estenda a mão, não tem ninguém que me coloque no local onde eu vou ser curado. Mas acontece que o próprio Jesus estava ali, olhando para ele, falando: você quer ser curado? Jesus não perguntou para ele assim: você quer que eu te jogue na água? Você quer que eu te ajude a chegar lá? Ele perguntou: você quer ser curado? E aquele homem responde: Jesus, não tem ninguém que me lance na água. Às vezes o pai está olhando para você, está te lançando alguma coisa, está te entregando alguma coisa, e você está dando desculpas. Ah, não sei. Ah, mas como? Como que eu vou fazer? Como é isso? E aí Jesus olha para ele e fala assim: ô, pega a tua cama, levanta, anda. E a palavra diz o quê? Que imediatamente ele se colocou de pé. Entenda uma coisa: aquela multidão estava ali reunida em volta daquele tanque, esperando um movimento, esperando que algo acontecesse. Eles estavam esperando um mover. Às vezes acontece um monte de moveres dentro da igreja. Às vezes pode ter anjos balançando, anjos movendo, mas não necessariamente o Espírito Santo de Deus. E aí a igreja está cheia, aquela multidão em volta, porque eles estão esperando, eles estão olhando, estão vendo mover, estão vendo a coisa: ó, vou lá naquela igreja, porque ali acontece um monte de coisa. Menos as pessoas serem curadas, menos as pessoas receberem Jesus, menos as pessoas encontrarem aquele que é o Senhor da vida. E aí está aquela multidão, e as pessoas, a água se mexia, alguém pulava dentro da água, e os coxos, os paralíticos, os cegos continuavam lá. E às vezes a igreja está inchada da mesma maneira. Uma multidão da igreja de pessoas há 30, 40, 50, 60 anos vivendo exatamente da mesma maneira, sem experimentar mudança de vida nenhuma. E aí vem o Senhor da igreja, Jesus, olha para você e fala assim: ei, você quer ser curado? Você quer ser transformado? Você quer que eu te toque? Você fala assim: Senhor, mas não tem ninguém que me ajude. Mas eu, o próprio Jesus, estou te perguntando: você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer experimentar mudança de vida, transformação de vida? Jesus vai e dá uma ordem para aquele homem: levanta, pega a tua cama e anda. Jesus fala para ele: então você precisa tomar uma atitude, você precisa tomar uma postura. E a tua postura é levantar, recolher a tua cama e sair do lugar onde você está. Aleluia. Palavras que imediatamente aquele homem fez isso. E se ele fez isso, imediatamente ele estava curado. Quando o Senhor Jesus te der qualquer ordem, qualquer mandamento, de prontidão se levante e comece a fazer. E você vai experimentar o mover de Deus na sua vida. Você não vai ficar precisando que anjos estejam movimentando a sua água. Não tem nada contra anjos. Os anjos são servos de Deus, ministros ao nosso favor, como a palavra diz. Mas eu digo que existe algo além, acima do mover. Existe algo acima de movimentos carismáticos. É a palavra de Deus. A própria palavra estava ali naquele lugar. Estava olhando para ele perguntando: você quer? Ah, eu sei. Se você quer, você vai levantar, vai recolher sua cama e vai andar. Será que você tem permanecido no seu status, no seu local, ali com a sua cama plantada? Será que Deus está mandando você se mover? Será que o Espírito Santo está querendo te impelir para outros lugares? Está falando assim: ô, sai desse lugar, anda, se movimenta. Obrigado. E você está ali parado com a sua cama plantada. A cama era sinal de que ele estava acostumado a estar ali. Era sinal de que ele já tinha estabelecido ali a sua morada. Porque se a minha cama está no lugar, é um lugar onde eu habito, é onde eu resido, é onde eu costumo descansar, onde eu costumo cochilar, onde eu costumo dormir. E aquele homem estava ali naquele local, com a sua cama plantada ali. E Jesus fala assim: ô, você está 38 anos aí, sai desse lugar, se movimenta, comece a andar. Igreja do Senhor, filho, filhas do Senhor, comece a andar. Levanta, tira a tua cama, começa a andar e sentir aquilo que Deus quer para você. Começa a fazer o que Deus já te planejou. Muitas vezes nós estamos parados, nós ficamos com a desculpa de que eu não sei, de que eu não posso. Mas entenda uma coisa: Deus, Ele não precisa da tua capacitação para te usar para nada. Para nada. Mas o Espírito Santo de Deus pode te capacitar a fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Jesus falou assim certa vez: quando o Espírito da verdade vier, Ele vos ensinará todas as coisas. Mas Senhor, eu não sei ler, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar. Oh, não interessa, levanta, tira a tua cama de lá e começa a andar. E o Espírito de Deus vai começar a mover em você.
A nossa primeira atitude para com Deus precisa ser de obediência. A partir do momento que obedeço, as coisas acontecem. A partir do momento que aquele homem obedeceu, imediatamente ele recebeu o benefício, que foi o quê? Ser curado. E como eu estava falando, se a comparação de Betesda fosse a igreja, aquele local era uma piscina, porque a água não estava movimentando sempre, né? A palavra diz que um anjo vinha, né, ou alguma coisa acontecia que movia as águas, então as águas normalmente estavam paradas. Era um local de águas paradas. Era um local onde normalmente a água não estava se movendo, porque quando ela se movia, acontecia alguma coisa. E eu posso comparar estas águas com a palavra de Deus. A palavra de Deus parada não vai fazer nada, mas a palavra de Deus saindo da sua boca, ela vai, faz o que você determinou e volta. Isaías 55 ou 54, se não me engano, fala assim: nenhuma palavra que sai da minha boca volta para mim sem fazer aquilo que eu ordenei. Nada que eu falo vai voltar sem acontecer. Você lembra? Deus falou assim: haja luz. O que aconteceu? Houve luz. Você lembra de Jesus? Jesus olha para a figueira e fala assim: nunca mais ninguém coma fruto de ti. O que aconteceu? A figueira secou. O mesmo é com você. Porque Jesus falou para você assim: tenha a mesma fé que Deus tem. Marcos 11, 23. O original, o sentido é esse: tenha a mesma fé que Deus tem, ou tenha a fé que vem de Deus. Qual é a fé que vem de Deus? A fé que se você der ordem a um monte, ele vai se mover. Porque Deus deu ordens, Ele falou: haja luz, haja separação entre águas, haja firmamento, e aquelas coisas foram acontecendo. E esse mesmo poder, essa mesma autoridade foi investido sobre a igreja. Então a igreja não pode ser um tanque de Betesda, ela não pode ser uma casa com água parada. A palavra do Senhor precisa estar dentro de mim. E sabe o que tem que acontecer? Fluir como rios de águas vivas. Jesus falou: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior flui rios de águas vivas. A igreja não pode ser uma piscina, ela tem que ser um rio, onde as águas se movimentam. E as águas movimentam significa o quê? Limpeza, purificação, cura, mudança. Aleluia! Aí você precisa se encher da palavra. E você precisa movimentar essa palavra em você. Como isso acontece? Abrindo a sua boca e declarando, trazendo. O presbítero Wagner, na quarta-feira, pregou sobre as armas do Espírito, né? As armas espirituais. E existe uma arma que é uma arma de ataque, que é a espada, né? A maioria das armas eram defesas, né? Para proteção e defesa, capacete, couraça, cinto. Mas tem uma arma que é de ataque, é a espada. E a palavra diz que a espada é o que? É a palavra, né? A espada do Espírito é o que? É a palavra de Deus. E a espada ela não pode ficar parada, ela se movimenta. Ela só faz alguma coisa, ela só corta, ela só fere, ela só destrói, se ela só estiver em movimento. Então a palavra de Deus precisa estar em movimento na tua vida. Ela não pode ficar com água parada. Você não pode vir aqui numa quarta, num domingo, ou outro dia, ouvir a palavra, colocar ela lá, sentar e ficar quietinho. A palavra que você escutou aqui, ela precisa ser mexida, digerida. E você precisa fazer assim, ó, flua como um rio de águas vivas. Glória a Deus. Aí Jesus estava ali vendo: puxa, ali tem uma multidão de pessoas que estão precisando das minhas águas, estão precisando do meu fluir, as águas estão paradas. E aí Jesus chama um homem e fala assim: ei, você quer ser curado? Aquele homem se levanta, aquele homem sai daquela condição, e aquele homem começa a fazer. É interessante que depois que aquele homem foi curado, imediatamente, o primeiro lugar que ele foi para o templo. Ele foi para um local de adoração. Ele foi para um local onde ele podia agradecer a Deus. E existe outra coisa interessante, nós lemos aqui, que nenhum dos judeus, nenhum dos religiosos da época se agradaram por causa daquele homem ter saído da sua posição. Muitas vezes você está na sua posição, você está ali acostumado, está quietinho. Aí o Espírito Santo vem, começa a te tocar, começa a te trabalhar, começa a incomodar você e fala assim: ô, água parada não move moinho, água parada não faz nada. Pelo contrário, hoje em dia dá dengue, né? Não seja causador de dengue, não seja causador de morte, seja água, seja transmissor de maldição, seja transmissor de vida, seja fonte inesgotável de água viva. Começa a fazer com que a palavra de Deus flua de você. E ela vai passando, ela vai movendo, ela vai limpando, ela vai curando. Aquele homem saiu dali e imediatamente foi para o templo adorar ao Senhor. E lá estava ele adorando. E aí vem os religiosos, igualzinho hoje.
As igrejas estão repletas de religiosos. O espírito de religiosidade toma conta da igreja ao invés do Espírito Santo. É uma coisa. Entendo isso. A palavra fala, faz assim. Não, mas a lei diz assado. A lei é o que o Espírito Santo traz para nós. Porque só a letra pura ela mata. Ela traz morte. A lei ela só trazia morte. Mas aí veio o Espírito que fazia com que ela trouxesse vida. Você está entendendo? O Espírito traz vida. Aleluia. E aí está aquele homem ali. Aí vem os religiosos. E aqueles religiosos começam a falar assim: ô, quem foi que mandou você sair do seu lugar? Hoje é sábado. Você não pode carregar sua cama. Você não pode trabalhar. Você não pode fazer nada disso. Os religiosos não são preocupados com a melhora da sua vida. Eles não estão interessados em que você seja curado, em que você melhore, em que você saia da sua posição, do seu costume, do seu tradicionalismo e passe a viver as coisas que Deus tem para você. Eles estão interessados em ficar fazendo rituais legalistas, que de nada servem. Não fazem nada. Aí aqueles homens falam assim: ô, que história é essa? Você está fazendo o quê? Você está cometendo um pecado. Você está cometendo um crime. Você não pode carregar a sua esteira, a sua cama no dia de sábado. Aí ele fala assim: não, mas o homem que me curou, que mandou. Quem é esse homem que te curou? Só que ele não sabia. Ele não conhecia Jesus. Sabe, é muito interessante que às vezes você está no seu lugar. Aí o Espírito vem e fala com você. Às vezes te traz uma ideia, te traz um sonho, te traz um desejo. Aí você fala assim: puxa, eu vou sair do meu lugar e vou começar a fazer isso. Aí vem os religiosos falando assim: não é assim não, pastor. Você não pode fazer isso não. Não, aqui na igreja não funciona assim não. Primeiro tem que passar pelo bispo, depois pelo presbítero, depois pelo pastor e por último pelo zelador. Se aí todo mundo aprovar, se o Vaticano te der autorização, você faz. É mais ou menos por aí. Só que Jesus tinha falado para ele: levanta, sai daí você. O mesmo aconteceu com Abraão. Deus fala assim: olha, eu vou te fazer pai de uma grande nação. A tua família, a tua descendência vai ser como as estrelas do céu. Você não pode contar. Como as areias do mar. Não, é imensurável. Você não tem como contar. Você quer? Aí Abraão fala assim: quero. Então você sai do seu lugar. Você precisa primeiro sair do seu lugar. Se você não sair do seu estado, se você não sair da sua posição de conforto, eu não posso fazer nada por você. Aleluia. Se você essa noite não falar assim: Senhor, eu preciso sair da minha posição de conforto, está na posição onde eu estou alinhado completamente com a tua vontade, com a tua verdade, com a tua palavra, Deus não pode fazer nada por você. Porque Ele já te ordenou: levanta, anda, sai do teu lugar, faça algo, saia de uma posição de comodismo para uma posição de funcionalidade, uma posição onde você faz algo no reino de Deus. Aleluia. Ninguém no reino de Deus foi chamado para ficar à toa. Jesus até falou em Mateus 22, muitos foram chamados, mas infelizmente poucos chegaram a ser escolhidos. Poucos estavam na qualificação de ser escolhidos. Essa noite você tem a oportunidade de falar para Deus: Senhor, eu quero estar qualificado e ser o escolhido, porque eu quero ser usado por Ti. Eu quero fazer aquilo que Tu tens para mim. Eu não quero ficar ouvindo ladainha de homens que dizem que eu não posso, que não é por aí, que não é assim. Eu quero ouvir a voz do Teu Espírito, que falou para mim: levanta, anda. Eu quero andar. Tira a tua cama de lá. Aquele ato daquele homem tirar a cama daquele lugar, sabe o que significava? Que ele estava removendo da vida dele qualquer possibilidade de fazer ele voltar atrás. Porque se ele levanta dali, deixa a cama e vai, na hora que ele se sentisse cansado, na hora que ele tivesse assim: puxa, eu preciso dar uma descansada, o que ele ia fazer? Ele ia voltar para onde a cama dele estava. Então, quando Deus fala para você assim: levanta, tira a tua cama, você tem que levantar. E você tem que acabar com qualquer possibilidade de te fazer olhar para trás. É aquela história assim: aquele que pega no arado não é digno de soltar mais. Quem tem custo a mão no arado, não é assim? Você não pode mais olhar para trás. Se você estiver manobrando, utilizando o arado e você olhar para trás, você pode não ver uma pedra no caminho e aquilo pode te ferir. Então quem lança a mão do arado não olha mais para trás. Quem levanta do lugar que Deus falou não pode mais voltar. Você não pode mais ficar com saudade da sua cama. É igual a gente fala assim: a cama nas costas. Você não pode levar a cama nas costas. Você tem que pegar ela, dobrar e falar assim: eu vou sair daqui, eu vou levar ela para outro lugar, para o lugar que Deus mandou. É levantar acampamento. Às vezes, né, como a gente fala muito aqui na CCF, nas igrejas, é migração, é sair de um lugar e ir para outro. E a migração é o êxodo, leva tudo.
desmonta a tua arca, desmonta a tua tenda e leva para o teu lugar junto aos teus familiares. Foi o que Deus falou com Abraão. Abraão, eu posso cumprir a minha promessa, mas também depende de você. Também existe a tua parte, e a tua parte é: larga os teus parentes, larga os teus pais, larga a tua parentela, larga tudo, sai daí e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não tinha nem mostrado ainda. Abraão não fazia a menor ideia de para onde ele ia, mas ele obedeceu. Jesus falou para aquele homem: levanta, toma tua cama e ande. Ande para onde, Jesus? Ele não perguntou, ele só foi e andou. Sabe, você não precisa ficar esperando que Deus te dê a instrução toda. Olha, Deus me deu um manual aqui, eu tenho os 10 passos para fazer. Não é isso. Você precisa obedecer passo a passo. Obediência passo a passo é sinal de confiança. Você confia em Deus? Então obedeça o primeiro passo, depois vai vir o segundo. Receba a primeira instrução: levante, ande. Aí você começa a andar, aí vai vir outra instrução: agora faz isso. Aí você obedeceu, aí vem a próxima instrução. Ah, mas isso é regra? Não, Deus acha do jeito que Ele quiser, mas isso mostra que eu confio nele. E Abraão confiava em Deus a tal ponto que ele levantou, recolheu tudo. E entenda que Abraão era um homem que já tinha muitas posses, ele tinha muitas ovelhas, muitos gados, e muita coisa, acredito que ele não teve como levar. Ele teve que deixar para lá, deixar para os parentes dele. E talvez ele tenha ido com poucos recursos, mas ele sabia que Deus nunca estaria colocando ele numa furada. Se Deus trouxer sonhos no teu coração, se Deus trouxer uma ordenança para você, saiba que nunca Deus está te colocando em furada. Deus nunca coloca ninguém em furada. Quem entra em furada somos nós mesmos. Quando nós ouvimos a nós mesmos, a nossa vontade, o nosso desejo. Enganoso é o coração do homem. O meu coração pode me enganar. Puxa, eu tenho uma vontade de fazer isso, pode ter nada a ver com Deus. Ou então o contrário, Deus quer que eu faça e o meu coração: não, mas eu não quero, mas eu estou enrolando. Aí você começa a enrolar, dá desculpas. Você faz igual Moisés, faz igual Jeremias, faz igual vários outros. Começa a dar desculpa: não, mas Senhor, mas eu tenho lábios impuros. Ah, Senhor, mas eu não falo direito. Ah, Senhor, mas eu não tenho eloquência. Peraí, Deus não precisa de eloquência, Deus precisa de coração disponível. Deus precisa da sua vida disponível nas mãos dele. Aleluia. Você pode até ser águas paradas, mas nas mãos de Deus você vira rios de águas vivas. É isso que Deus quer de você. É isso que Deus precisa de você. Então você precisa ter essa confiança em Deus, levantar o seu lugar e começar a andar. Aí podem se levantar os religiosos, podem se levantar os opressores, os inimigos, e falar para você: você não pode, você não deve, não é assim. Paulo, quando literalmente cai do cavalo, Paulo está andando no caminho para Damasco. Diz a escritura que ele viu uma grande luz, cai no chão, fica cego, e depois ele procura um homem para poder curar a cegueira dele. Se não me engano é Ananias, não sei se me enganar. E Paulo vai, e a gente começa a ver lá em Gálatas que Paulo passa um bom tempo se preparando, pregando o evangelho, fazendo outras coisas que Deus tinha falado para ele. É interessante que Paulo fala assim: quando eu fui chamado, eu não fui para Jerusalém me juntar aos outros apóstolos, eu fui fazer o que Deus mandou fazer, pregar o evangelho para os gentios. Por causa disso, os demais apóstolos falavam, e a comunidade messiânica ali, os judeus, a igreja da época, meio que desqualificava Paulo. Não, mas o cara não está nem com a gente, o cara está pregando para quem não é judeu, ele está falando para aqueles que não são o povo escolhido de Deus. Mas aquilo foi o que Deus mandou Paulo fazer, e foi o que Paulo foi fazer. E aí quando está lá em Gálatas, ele começa a defender: olha, quando eu me converti, quando Deus me chamou, eu fui imediatamente fazer o que Ele mandou. Eu não fui lá perder tempo em Jerusalém, eu não fui querer saber quem era Pedro, quem era Tiago, quem era João. Não que eu não quisesse, mas tinha algo mais importante, que era fazer o que Deus tinha me mandado. Aí ele fala assim: somente depois de 3 anos que eu fui lá, mas eu só conheci Pedro e Tiago. E aí fui lá, conheci, passei uma semana com eles e voltei a fazer o que eu estava fazendo. O teu chamado, o teu ministério, aquilo que Deus colocou sobre você, é mais importante do que qualquer outra coisa na tua vida. Por isso, dentre outras coisas, Jesus falou assim: busque em primeiro lugar as coisas que são inerentes, as coisas que fazem parte do reino de Deus, e as outras coisas, deixa que ele acrescente. Isso é a confiança.
puxa, mas eu tenho que cuidar da minha vida, do meu espiritual, eu tenho que cuidar do ministério, eu tenho que cuidar da casa do Senhor, eu tenho que cuidar de ajudar pessoas, de pastorear pessoas. É isso? Deixa que o resto do eu acrescento. Sabe, às vezes tem pessoas que se negam. Uma das desculpas para as pessoas cumprirem às vezes o chamado do ministério é a profissão. Mas eu faço isso, faço aquilo. Mas se eu paro de trabalhar, quem me sustenta? Mas eu faço aquilo. Cara, Deus é o nosso sustento. O louvor nós estamos falando que o Senhor é o nosso pastor. Ele é quem cuida. A tua profissão não vai te trazer nada que Deus não esteja fazendo através dela. Você compreendeu? Ser mais claro, você pode estar trabalhando, mas se Deus não estiver por trás do teu negócio, não adianta nada. Você pode ficar lá na torre de vigia, vigiando a cidade, mas se Deus não estiver guardando, não adianta nada. Você não pode fazer o que Deus pode. E o que você pode é porque Ele te deu a capacitação. Deuteronômio 8 fala assim: lembra que é o Senhor, o teu Deus, que te dá poder para enriquecer. Você pode até trabalhar, mas é Ele que te dá esse poder. É Ele que te sustenta. É Ele quem faz por você. É Ele quem te sustenta, te abriga, te guarda. Ele é o teu sentinela. Se Ele não está guardando a tua casa, não adianta nada. Não vou para a igreja hoje não, porque, sei lá, né? Vai que acontece alguma coisa lá em casa, alguém invade. Você pode ir tranquilo, porque se o Senhor está guardando, os anjos dele estão lá. Eu morei num lugar, igual assim que eu me casei, e era um lugar que ficava entre a Vila Kennedy, o Coqueiro e a Vila Aliança. Então quando tinha tiroteio, tinha tudo, parecia no meu portão. O Triângulo das Bermudas. E não tinha garagem na minha casa, meu carro dormia na rua. Morei 2 anos lá. Em 2 anos, infelizmente, eu vi a maioria dos carros dos meus vizinhos serem roubados. E meu carro nunca foi tocado. Nunca foi tocado. Nunca foi tocado disso. Eu lembro uma vez que eu fui viajar e não fui de carro dessa vez, eu deixei o carro em casa. E eu fiquei 4 dias fora. Eu falei assim: mas meu carro dormi 4 dias na rua. Aí na hora, Deus me lembrou dessa passagem: se eu não guardo, não adianta nada. Você pode ficar aí plantado de vigia do lado do carro, que vão roubar você mesmo. Agora, se eu estou guardando, bom, pode vir comando vermelho inteiro, não vai conseguir tirar nada do seu carro. Nós temos que ter essa confiança em Jesus. Aleluia. Nós temos que confiar na palavra. A palavra em mim é rio de águas vivas. Eu posso todas as coisas daquele que fortalece. Se eu pegar isso, colocar em mim, guardar, não adianta nada. Mas se eu pegar e entender, falei, eu posso mesmo, e começar a agir, aí a palavra funciona. Aleluia. Tessalonicenses capítulo 3, se não me engano, 2, diz assim, capítulo 2, diz assim: a palavra funciona para aqueles que creem. A palavra do Senhor é eficaz na vida daqueles que creem. Você crê na palavra? Então ela funciona para você. Se você não crê, só lamento. Jesus falou assim, voltando lá atrás: se você der a ordem a esse monte e não duvidar, vai acontecer. Você precisa entender que a palavra é fiel. E se você falar crendo, vai acontecer. Por quê? Porque o Senhor é zeloso por cumprir sua palavra. Porque Ele não mente nunca. É impossível, a palavra diz que é impossível que o Senhor minta. Então eu te pergunto, qual é a dificuldade de confiar no Senhor? Alguma vez algum de vocês já tiveram alguma razão para se decepcionar com Deus? Deus deixou de cumprir alguma coisa que falou para você? Alguma vez Deus te fez alguma promessa e Ele não cumpriu? Alguma das coisas que Deus escreveu na sua palavra por acaso não se cumpriu? Então não existe razão nenhuma para nós não confiarmos em Deus. Razão nenhuma. Então se Ele está falando para você esta noite: levanta, toma a tua cama, sai do teu lugar e anda. Obedece. Deixa que Ele traz o próximo passo. Deixa que Ele te capacita. Deixa que Ele faz por onde. Sabe? Eu lembro que estava até falando com o presbítero Wagner agora, antes do culto começar. Eu lembro quando minha filha ficou internada. E minha filha ficou 27 dias internada no hospital. E eu lembro que foi uma situação muito ruim para mim. Porque eu estava indo para a ministração de cura, eu estava indo para Mesquita, numa igreja. Estava realizando um seminário de cura lá em Mesquita. E no primeiro dia do seminário, minha filha ficou internada, precisou ser internada. E aí, eu fiquei naquela:
que eu nem vou ligar para lá, vou falar que aconteceu um problema. Só que aí o Espírito veio e falou assim comigo: olha, deixa aqui da tua filha, cuido eu. Vai fazer o que eu te mandei fazer. Aleluia. Só que ainda assim, ainda fui naquele contrassenso, porque era um contrassenso. Eu estou lá na igreja ministrando cura, um monte de gente sendo curada e minha filha está no hospital internada. Sabe, aquilo, o diabo às vezes ficava vindo assim, da minha cabeça, assim: ai, tua filha está lá, não está adiantando nada das tuas orações. E parecia que não estava adiantando nada mesmo, porque o quadro dela só piorava. Cada dia que eu chegava no hospital era uma notícia pior. Eu falei assim: meu Deus, o que está acontecendo? E era estranho, porque o que você tem? Ah, eu estou com isso assim, eles botavam a mão, orava e eu estava curado. Aí eu chegava no hospital, colocava a mão na minha filha e falava assim: em nome de Jesus, você está curada. E aí no dia seguinte fazia um exame: ó, sua filha piorou, sua filha piorou, sua filha piorou. Eu falei assim: o que está acontecendo? Não para de orar. Eu ouvi um testemunho de um rapaz que ele orou para o enfermo morreu. Aí ele falou assim: vou parar de orar. Eu falei: não para não, continua. Depois daquilo foi só acontecendo bênçãos. Mas aí está minha filha no hospital. Minha filha, ela teve uma pneumonia muito grave, uma pneumonia bacteriana. Ela não teve assim sintomas até o dia que ela foi praticamente internada. Estava normal, brincando, correndo, pulando. A gente estava numa festinha. E aí de repente minha filha veio, estava brincando com as crianças. Ela veio, sentou no colo da minha esposa. Aí ficou assim meio aguadinha, do nada, de repente. Aí minha esposa perguntou: o que foi, filha? Ela falou assim: estou passando mal. Aí ela acabou de falar, ela começou a vomitar. Ela ficou uma semana assim, sem se alimentar. Tudo que ela ingeria, vomitava. E aí começou a sentir dores. Aí levamos para o hospital. Os médicos não diagnosticaram ela corretamente, mandaram de volta para casa. E aí ela continuou piorando. Voltamos em outro médico, mesma coisa, não diagnosticaram ela corretamente. Por fim, no terceiro médico que nós fomos, diagnosticaram ela e mandaram internar imediatamente. Se minha filha tivesse ficado mais uns 2 dias sem internação, ela teria falecido. E aí está minha filha no hospital e eu, embora aquele contrassenso, estou vendo as pessoas sendo curadas, minha filha no hospital, mas eu cheio de fé. Não, minha filha vai sair daí. E cada dia a notícia era contrária. Está piorando. Aí até que vem assim: ó, tua filha vai ter que operar. Eu falei: como assim operar? Está orando, a gente está aqui com fé, a gente está aqui crendo. Todo dia chegava no hospital, colocava as mãos sobre ela e decretava que ela estava curada. E aí vinha o médico: ó, tua filha está piorando. Aí daqui a pouco vem o médico: ó, fizemos um exame, tua filha pode estar com leucemia. Eu falei: leucemia o quê? Está amarrado. Repreendendo em nome de Jesus. Ela não está com leucemia. Não, porque a contagem está muito alta. Eu falei: ela não está. Aí orei, aí eles fizeram o exame de novo, aí deu normal. Mas estava no hospital ainda. Aí ela passou pela primeira cirurgia. Aí na primeira cirurgia passaram-se alguns dias, só na UTI. E o médico: olha, não deu certo, tem que fazer outra cirurgia mais invasiva, mais grave. E foi minha filha para a segunda cirurgia. Na segunda cirurgia, a minha filha não respondeu bem. E quando tiraram a anestesia, ela não conseguia respirar sozinha. E aí minha filha ficou 4 dias entubada, em coma. Teve que ser cozida em coma. E eu chegava no hospital, minha filha com 3 anos de idade. Eu chegava no hospital e via minha filha lá, deitadinha, ela, um tubo em cada narina, um na boca, um na bexiga e 2 no pulmão. E esse era o quadro que eu via. Mas o quadro que eu via na palavra para os olhos da fé era o seguinte: a filha está curada, não se preocupe. Isso era o que o Espírito Santo movia em mim, mas não era o que os meus olhos viam. Porque eu chegava lá, aí era estranho, minha filha não podia respirar sozinha. Se os médicos desligassem os aparelhos, minha filha morria. Era isso que eu via. Mas aí a palavra dizia assim: dá ordem, crê e vai acontecer. A palavra dizia assim, Mateus 8: cure enfermos, ressuscitem mortos, expulsem demônios, limpe os leprosos. E eu chegava no hospital e via minha filha lá dependendo de um aparelho. E os dias foram passando. Aí, por fim, tiraram minha filha do coma depois de 4 dias. Conseguiram tirar o respirador dela, ela conseguia respirar sozinha. E aí vem a notícia: ela vai ter que operar de novo. Eu falei: não é possível. Eu falei: Senhor, misericórdia. Nós clamávamos o Senhor todo dia. Foi uma rotina muito cansativa. A gente chegava em casa super cansado, e orando. E vinha as pessoas: eu estou orando com você, estou orando com você, estou orando com você. Eu falei: amém. E você saía, eu ia para o hospital cheio de fé. E voltava assim com a fé, voltava para casa assim: eu preciso que minha fé cresça mais. Aí voltava para a palavra. Sabe por quê?
o diabo, ele já é derrotado. Você sabe disso? Você crê nisso? A palavra diz lá em Colossenses 2 que Jesus na cruz, ele colocou Satanás e todos os seus demônios na vergonha. Eles foram derrotados, escorraçados, eles não têm mais o que fazer. Mas se ele te tira da palavra, ele tem livre acesso na tua vida. Se ele te tira do alinhamento com a palavra de Deus, ele pode te bagunçar. Se o diabo fizer com que você deixe de crer nele, em Deus, meu irmão, é uma porta aberta para o diabo fazer bagunça aqui fora. Então, eu chegava lá, os meus olhos viam minha filha enferma à beira da morte. Aí eu vinha para casa, pegava a palavra e começava a me encher da palavra. Porque a palavra de Deus fala para mim assim, ó, calma, segurança. Se eu falei, eu vou cumprir. Aí meus olhos vinham outra coisa, eu voltava para a palavra. Sabe por quê? Porque eu entendi e entendo que a palavra é mais verdadeira que os meus olhos. A palavra é mais verdadeira do que os meus sentimentos. Você não pode ser baseado por sentimentos. Você não pode ser guiado pelo que você vê. Paulo falou isso. Eu não ando pelo que eu vejo. Eu não ando pelo que eu sinto. Eu ando pelo que eu creio. E eu creio na palavra do Senhor. E porque eu creio, as coisas vão acontecer. É assim que tem que ser a sua vida. Não pode ser uma piscina com águas paradas. Tem que ser fluir de águas vivas. É você pegar a palavra e colocar em prática. Até o dia em que eu estava no trabalho e minha esposa me ligou. Falou assim, Alex, ela está começando a responder, está começando a melhorar. A infecção está controlada. E depois ela me ligou outro dia e falou assim, olha, se tudo estiver der certo, ela vai sair da UTI. E eu comecei, aí eu fiquei mais animado. Eu, em nome de Jesus, vai sair. Aí passava o dia, 1, 2, 3, 4 dias, nada de sair da UTI. E ele chegava, doutora, como é que é? Não tinha essa criança da UTI, não, está vendo. E eu fiquei orando até o momento que minha filha saiu da UTI e voltou para casa. E aí, quando ela tinha feito a segunda cirurgia, o médico falou assim, olha, a sua filha vai perder um pedaço do pulmão, porque foi muito grave, o pedaço do pulmão dela esqueci a palavra que se fala. O pedaço do pulmão dela se perdeu, não funciona mais, ela perdeu essa parte, então sua filha vai ficar comprometida. Na hora que o médico falou aquilo, eu olhei para ele e falei assim, em nome de Jesus, eu recrio, eu invoco um pulmão novo para minha filha. Minha filha não vai ficar com nenhuma sequela. Mas minha filha está no hospital e aproximadamente um mês depois, ela teve a primeira consulta dela após a internação. E aí os médicos fizeram exames, fizeram tomografia, fizeram raio-x, fizeram um monte de coisa. A doutora pegou, olhou para mim, olhou para ela e falou assim, quando foi que ela ficou internada? Eu falei assim, tem mais ou menos um mês. Ele falou assim, impossível. Eu falei, por quê? Eu falei assim, porque os exames já estão completamente normais, o pulmão dela está completamente normal. Não tem nada. A doutora falou assim, a gente vai nos médicos, aí a gente tem que levar todos os laudos, né? Aí eles ficam espantados quando eles leem. Eles falam assim, meu Deus, aconteceu tudo isso, ele foi. E aí quando ela pegou a tomografia, a doutora falou assim, essa tomografia aqui foi antes a doutora perguntou assim, essa tomografia foi antes da internação? Eu falei, não, essa tomografia tem uma semana. Eu falei assim, não tem como. O pulmão dela está completamente perfeito. Glória a Deus. E eu lembro claramente, no dia que o médico falou aquilo, eu falei assim, minha filha não vai ter sequela. Porque eu liberei a palavra e criei que aquela palavra se cumpriria. Nosso Deus, ele é fiel por cumprir a sua palavra. Por fim, minha filha estava completamente saudável. Glória a Deus. Agora, foi necessário que eu tomasse posição. Foi necessário que eu saísse no status de comodidade. Foi necessário me levantar e andar. E começar a caminhar de acordo com as coisas que Deus tinha para mim. Foi necessário eu pagar o preço de orar e de lançar na palavra, para que a palavra estivesse em mim como um rio. Na hora que eu precisei dela, eu abri a boca e ela saiu como corrente de água viva. E aí ela podia ir apagando qualquer coisa que vinha se levantando contra a minha fé. Se você não se encher na palavra, se você não tiver essa palavra de Deus em você, você é presa fácil, alvo fácil. Qualquer coisa te derruba. Quando eu estava conversando com um colega, ele estava falando sobre questão de demônios, aí estava falando sobre demônio de terreiro, demônio de coisa. Eu falei assim, puxa, o crente que é derrubado, demônio de terreiro, porque o negócio está muito ruim do lado dele. Está muito ruim, porque a palavra diz que Jesus te deu autoridade sobre todos eles. Como é que algo que você tem autoridade sobre te derruba? É porque você não está à altura.
Porque você não está, você deve estar cômodo esperando o movimento das águas. Você está entendendo? Essa noite você precisa levantar, tirar sua cama do seu lugar e começar a andar. Começar a andar, começar a andar. Andar nos propósitos de Deus. Para isso você não precisa ser pastor, você não precisa ser evangelista, mestre, você precisa ser você. Ah, mas eu não sou pastor, então eu não posso impor as mãos sobre os enfermos. Quem te falou? Isso é para discípulo. Pastor é discípulo. Mestre é discípulo. Apóstolo é discípulo. Isso é para quem crê. Se o pastor não crê, nem com ele vai acontecer. Ele pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser o que for, pode ser o Papa. Uma vez eu ouvi uma notícia que parece que foi a Veja que divulgou, mas aconteceu um problema e mandaram abortar, porque o que acontece? Uma notícia de que alguns repórteres tinham descoberto que uma certa vez o Papa foi enfrentar alguém lá, um demônio se manifestou e o Papa não conseguiu expulsar. Parece que o demônio chegou até a pular em cima do Papa. E aí isso ia ser divulgado na Veja e tiveram que cancelar, porque obviamente o Vaticano caiu em cima. Sabe, você pode ser quem você for, se você não estiver alinhado com a palavra, as coisas não acontecem. Agora você pode ser o menor dos homens, se você estiver alinhado com a palavra, você tem a graça e a proteção de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Então levanta, toma sua cama e começa a andar. Por fim, para encerrar, eu lembro que tem mais ou menos uns... Quando eu me formei no seminário em 2006, eu lembro que o pastor falou assim para mim, que era um dos meus professores, ele falou assim: Alex, você precisa caminhar, você precisa acreditar naquilo que Deus te deu. Você precisa acreditar nos dons, no chamado que Deus te deu. E eu falei assim: puxa, eu preciso acreditar, porque o diabo vai sempre fazer você desacreditar. Ele vai falar que você não pode, que você não deve, que você não tem, que não é possível, que você é falho, que você é pecador. Mas Deus acredita em você. Mesmo que você mesmo não acredite, Deus acredita em você. Amém? Diga assim: Deus acredita em mim. Ainda que eu não acredite. Se Deus acredita, eu prefiro acreditar nele. E eu lembro que eu estava em outubro agora, no ano passado, eu estava num sítio, em outubro não, em agosto. Eu estava num sítio comemorando um aniversário e eu estava conversando sobre fé com uma pessoa. Conversando sobre fé. Daqui a pouco começou um alvoroço no sítio, pessoa correndo para lá e para cá, pessoal gritando. E minha esposa veio gritando, veio correndo e gritando o nome Rafael. Eu dei um pulo onde eu estava e saí correndo. E no caminho fui largando tudo, né? Joguei carteira para um lado, celular para o outro, porque imaginei que a Rafaela, que é uma criancinha, uma filha da minha prima, imaginei que ia se afogando. E eu fui correndo para tentar salvá-la. Quando eu cheguei lá, eu vi a cena que eu nunca tinha visto na minha vida, pessoalmente. Eu vi uma criança morta. Estava preta, assim, eu não respirava. E quando eu cheguei, assim, quando o pessoal viu, ela já estava há muito tempo dentro da água. Porque ela não tinha ninguém na piscina, o tempo estava meio chuvoso, então não tinha ninguém tomando banho na piscina. Então essa criança foi para lá e ninguém viu. E quando viram ela na água, foi uma hora que o pessoal jogando vôlei, alguém deu uma cortada e a bola caiu perto da piscina. E aí a pessoa foi pescar a bola, olhou e falou assim: tem uma boneca na piscina. Ela estava de bruços, já boiando. Aí a pessoa: boneca? Aí o pessoal achou estranho, né? Quando foram ver, era ela, que estava lá, já sem vida. Quando eu cheguei, já tinha tentado reanimá-la. E falou assim: nunca vi aquilo na vida, isso é horrível mesmo. Quando eu cheguei perto, todo mundo estava no desespero, gritando e chorando. E aí o pai começou a acusar a mãe começou a acusar o pai, e foi aquela troca de tiro de um lado para o outro. Eu falei: gente, o que é isso? E aí eu fiquei olhando para a criança. E aí na hora que eu fiquei olhando, o Espírito Santo falou assim, muito claramente no meu espírito, assim: você sabe o que fazer. Eu falei: sei. Aí veio o texto de Mateus 8 na minha cabeça: curem enfermos e ressuscitem mortos. Aí eu comecei a me abaixar, eu fiz assim, eu me ajoelhei diante da criança. Na hora que eu me ajoelhei, veio uma voz assim para mim: ei, você não pode fazer isso não, você é pecador. Aí eu fiquei assim: aí eu vou botar uma criança, nada acontece, eu vou ficar mó amigo, mó vergonha. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: você sabe o que fazer. Aí no meio de todo aquele desespero, eu coloquei as mãos sobre ela e falei assim: volta em nome de Jesus. Na mesma hora, Henderson, a criança fez assim, ó, cuspiu para fora toda a água que ela tinha. Pegaram a criança, levaram para o hospital da Posse, que era perto de onde nós estávamos, ali em Nova Iguaçu. Os médicos olharam, examinaram e estavam falando assim: não tem nada.
Não, você afogou, você afogou? Como você afogou? Questão normal. Isso é água em movimento na igreja. Aleluia. Água parada, sabe o que é? Jesus ressuscitou. Jesus curou. Beleza. Água em movimento, sabe o que é? Levanta a água. Ei, você está enfermo? Vem aqui que eu vou orar com você. Você está passando necessidade, passando dificuldade? Nós como igreja nós vamos te ajudar. Igreja precisa ser lugar de água em movimento. Amém? Coloque-se de pé.